Alô, pessoal, estamos mais uma vez aqui na Livraria Voz, em Salvador, Bahia, aqui na Rua Carlos Gomes, 698A, próximo ao edifício Garagem, ao Procon, mais uma vez para falarmos aqui no nosso querido canal Neural, mais uma vez aqui com meu querido amigo Ronaldo Ferreira. E aí, Marquinho? E aqui falando hoje de um tema que vai dar o que falar, Ronaldo. Com certeza. Com certeza, esse tema que trata de qual é o nosso papel no mundo. Eu queria começar esse tema hoje já fazendo assim uma abertura com uma pergunta, porque eu acho que é essencial a gente perguntar. Pergunta, né? E eu vou te perguntar, já que a gente tem que aqui, né, nosso diálogo, ter uma ideia de qual é o nosso papel no mundo, a gente nasce pronto ou a gente se constrói ao longo do tempo? Uma pergunta muito interessante do ponto de vista filosófico, né? Porque você tem aí, desde Platão, aquilo que alguns comentadores vão dizer que é a boa vida, né? Então, para que eu penso a educação? Então, Platão é o primeiro a pensar a educação, dividir etapas da educação, mesmo tirando as coisas ali do Platão, de separar grupos específicos, até uma certa eugenia, etc. Mas Platão vai colocar que a educação deve ser igual para todos. Mas para que essa educação? É o que ele vai chamar lá de paideia, formação do homem integral. Então, era preciso construir determinados valores, não é? Nesse indivíduo. Vem Aristóteles, vai dizer que isso vem com a prática, a busca, o propósito, né? Que é a finalidade. O telos era ser feliz, mas ser feliz em sociedade. O Jean-Paul Sartre vai dizer que a existência precede a essência. Primeiro a gente existe, depois a gente é o ser constituído, né? Então, que é constituído ao longo das nossas vidas, das nossas experiências e também, e principalmente, a partir de tudo aquilo que a gente recebe de bom e de ruim. Não é? Eu particularmente gosto muito dessa ideia lógica de Sartre, mas vamos lá. Porque para ele, porque essa ideia de Sartre era para combater justamente o determinismo. Sim. Né? Esse determinismo que vai começar no século XIX, século XX vai ganhar muita força, no nazismo, etc. E depois, no julgamento dos nazistas, eles vão argumentar que eu estava cumprindo um dever, eu estava obedecendo, então eu não tinha como ter essa opção, esse direito de escolha. E aí o Sartre vai dizer que somos livres e implica aí a condenação da escolha. A liberdade implica uma condenação da escolha. Mesmo quando não escolhemos, já estamos escolhendo. Mas por que nós escolhemos? Porque nós somos constituídos a partir de toda essa escolha de vida. Tudo aquilo que é demonstrado e, como diria Spinoza, das nossas afetações. Porque eu posso ser criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, ter os mesmos estudos, a mesma casa, ter o mesmo tudo que o outro, mesmo assim eu serei diferente, porque existe aí em cada pessoa essa coisa do eu, que é formado ao longo da vida. Por isso que mudamos tanto, e mudamos a opinião, e é bom que vamos mudando isso, né? Até porque é uma questão de crescimento. Você imagina se eu defendesse algumas bandeiras que eu defendi aos 13, 14 anos hoje, não é? Ah, mas por que você não defende? Não é só por uma questão de idade, é porque houve um amadurecimento de ideias, houve leituras, houve alegrias e decepções que fizeram com que eu mudasse, que eu experimentasse certas coisas e que essas coisas que faziam muito sentido naquela época hoje não fazem. Então eu estou sendo constituído ao longo da minha vida. Afinal de contas, é lógico, cada um de nós, a gente não pode ser o espelho do outro, né? Cada um de nós é produto de nossas próprias experiências. Sim. Então, assim, o meu papel no mundo, o seu papel no mundo, o papel do médico, do engenheiro, do dentista, o papel do seu vizinho, dos seus pais, dos seus irmãos, ele é definido pela realidade individual de cada um. Né? Então, assim, a figura do Einstein muitas vezes surpreendia. Einstein, quando dava entrevista, era um pouco, né? Sim. Mas assim, quando nós dava entrevista... Não era muito chegada da entrevista, não, né? Não era muito chegada da entrevista, não. Mas assim, as poucas vezes que ele apareceu publicamente, sempre surpreendia muito. E uma certa feita ele foi perguntado como é que ele se sentia, sendo o físico mais importante de todos os tempos, tendo superado Isaac Newton. Nossa. Ele olhou para a pessoa que estava entrevistando ele, né, e disse, olha, eu nem sabia disso, estou sabendo disso agora. Novidade até porque simplesmente eu apenas explico o que Newton não chegou a explicar.
talvez pela própria existência dele, que não teve esse tempo de cobrir essa questão. Então, acho que Einstein era um cara que, além de um cientista sensacional, um físico estratosférico, ele era uma pessoa que tinha uma noção, uma consciência muito grande de qual era o papel dele no mundo, né? Nem mais, nem menos. Ele fazer o que era necessário, fazer o que era preciso, fazer aquilo que ele acreditava. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Fazer o que eu acredito. E tem outra coisa também que é uma busca, não só dessa coisa do que eu acredito, mas para eu acreditar eu preciso começar a conhecer. Então, que está muito ligado a um autoconhecimento. Quem eu sou, né? Boa parte a gente está iludido ali com o que achamos que somos, né? E aquilo que somos definitivamente muitas vezes passa ali e a gente termina sofrendo muitas coisas na vida por não aceitar o que somos, né? Então, eu me projeto num eu que não sou eu. E aí, meu amigo, aí é um problema, porque, por exemplo, hoje eu sou professor. Aí alguns gostam de dizer assim, eu não sou professor, eu estou professor. Eu sou professor. Eu também, eu sou professor. Eu sou, me sinto feliz de ser me formei para isso. Vai fazer essa vida toda? Eu não sei, porque a vida toda a mim não pertence. Né? Mas é a sua vida, sim. Eu digo sempre para os meus alunos, eles acham que é uma brincadeira mórbida, até para a semana se eu estiver vivo. Professor, como é que diz isso? Deus é mais. Eu disse, Deus é mais ao que a morte. É uma possibilidade também dada por Deus. Mas é uma verdade, né? Isso é macabro. Eu disse, não, é a realidade. Então eu tenho que viver meu momento valorizando este momento. Eu tenho que dar aquela aula sabendo que minha função no mundo, que eu abracei, é ser professor. E procuro fazer da melhor forma possível. E isso se irradia, Marquinhos, na minha vida, né? Então imagine, a gente vive muito essa coisa que os estoicos criticavam, a preocupação com aquilo que não depende de mim. Então eu fico muito preocupado com muita coisa, mas essas coisas não dependem de mim. O que depende de mim? O que depende de mim como Ronaldo, né? O que eu posso, como eu encaro a vida, etc. A gente que tem já pais com uma certa idade, a gente tem que pensar o seguinte: até que ponto eu estou presente na vida deles? Porque eu sou filho também. Eu sou pai, sou filho, sou marido, sou esposa. Então eu tenho que ser isso de verdade. Então, por exemplo, as pessoas deixam de viver isso e depois preferem lamentar. Preferem lamentar no enterro de alguém por não ter sido o bom filho. Por não ter sido, por não ter dito, por não ter feito. Ou seja, essa por coisa... ter se excluído do papel real do que é essa pessoa. Quem é Marquinhos? Marquinhos é alguém com tristezas e alegrias, mas tem que ser Marquinho filho, Marquinho esposo, Marquinho pai, Marquinho... Sabe, o Marquinhos... Esposo, tá, o que também é esposo não tudo bem. Deixa pra lá, né? Não tô casado, não, mas quer lhe casar, Marquinhos? Todo mundo quer me casar. Adriano, que esculhambação todo mundo. Você, rapaz. O cara se nega ao ser esposo. Mas... talvez o meu papel no mundo não esteja nesse rol. Mas, independente disso, né? Até mesmo você ter a coerência de não ser esposo e ser solteiro. Então você viver plenamente essas coisas, mas isso passa por essa constituição. O ser não nasce, ele se constitui, né? Isso quando a gente fala, dá uma confusão. Você está falando tudo é construção social. Não estou falando isso. Porque existe a construção do indivíduo, né? A sociedade que afeta Marquinhos pode me afetar na mesma coisa de maneira diferente. Sim. Porque se fosse assim, irmãos gêmeos, eles não seriam duas pessoas. Não teriam individualidades, né? Isso seria um terror. Então, a grande questão é justamente fugir desse determinismo do que dizem que eu sou e entender quem eu sou. E assumir justamente essa responsabilidade. Porque o Papa João Paulo II, uma vez criticando uma corrente neonazista na Alemanha, ele questionou alguns sites vinculados ao neonazismo. E responderam a ele que aquilo representava liberdade de expressão. E ele disse, liberdade para mim se confunde com a palavra responsabilidade. Então ser é ser alguém de escolhas e de responsabilidade. É o ser que se constitui a partir... Porque hoje existe uma falsa ideia de quem sou. Porque assim, por que a falsa ideia? Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Mas tudo é muito ruim. Quem inventou o trabalho? Tudo é muito difícil, né? Tudo é muito difícil.
Então, lembro agora de um colega nosso que fez uma postagem tem alguns dias, e ele disse, olha, não entendo matemática, é difícil, não entendo física, é difícil, não entendo filosofia, é difícil. E aí ele disse, olha... Não, filosofia o cara disse que era difícil, não. Não, ele disse, não entendo química, é difícil. Não entendo filosofia, é uma maconha. É uma maconha. Aí ele disse, olha, seguinte, é falta de entendimento. Aceita isso que dói menos. Dói menos. Vai buscar, meu amigo. Vai buscar porque o processo é esse. Não adianta reclamar. Senão você não constrói nada. Aí você vai ler um livro, você não entende, porque existe esse livro que aqui está ali na prateleira, etc. Aí eu vou pegar um livro de física, eu não trabalho na área, eu não vou entender. Assim também é na filosofia. Sim. Mas quando se trata do pensamento, se trata do autoconhecimento, todo mundo é mestre, todo mundo é doutor. Todo mundo tem opinião sobre o que é autoconhecimento. Todo mundo sabe dar conselho. Está sendo um dos males da nossa geração, né? A pessoa não se conhece, mas dá conselho para todo mundo. Olha, eu vou resolver sua vida. Resolve a tua primeiro, porra. É isso aí, Ronaldo. Vamos encerrar nosso primeiro hoje a gente fica por aqui, mas mais adiante a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão, porque é uma questão muito ampla. A gente ainda vai entrar em educação, a gente vai entrar ainda na parte religiosa, né? Você falou aí do Papa João Paulo II, e eu vejo, mais uma vez falando dele, eu vejo o nosso querido Papa Francisco como uma pessoa que entende realmente o papel que tem. Inclusive vamos falar um pouco do Papa Francisco, porque tem algumas colocações que atribuem a ele, alguns questionamentos que dizem que ele não é. Então bora tentar entender essa figura. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Pessoal, beijão para vocês e até a próxima.